Bom dia a todos. Estou muito orgulhoso de estar aqui, recebê-los, nesse ambiente tão sensível, com tanta emoção, que a Priscila acabou fazendo o favor de materializar o que nós estamos sentindo. Eu quero cumprimentar inicialmente os que integram essa mesa, o ministro Carlos Alberto, nosso querido membro da academia também, presidente do TST, a desembargadora Maria Doralice Novaes, presidente do nosso querido tribunal aqui de São Paulo, segunda região, a juíza Patrícia Almeida Ramos, presidente da Matra 2, doutor Ricardo Schmidt, meu querido amigo, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Quero saudar também a professora Luísa Galantino, minha mestra, professora titular da Universidade Reggio Emília, na Itália. Nós temos um convênio muito interessante com essa universidade. Quero saudar o Jorge Enor, que está aqui representando todos os acadêmicos que estão nos honrando aqui, os presidentes honorários, os membros da academia. Quero saudar também o juiz convocado, Ângelo Zamorano, que nos dá a honra também da sua presença. Quero cumprimentar todos os que compareceram aqui, juízes, procuradores, advogados, estudantes, que vieram prestigiar a nossa academia e prestigiar um evento tão importante como o que nós temos este ano, que é comemorar 70 anos da CLT. A nossa ideia é olhar para o passado, as raízes da CLT e ver qual o futuro que nós temos nas relações de trabalho. É um monumento que tem poucos anos, né? Tem outros monumentos mais antigos, e nós ficamos olhando, então, essas pessoas todas que estão aqui, eu me sinto como mais um operário da construção desse grande monumento que não acabou. Não importa se você é responsável por uma grande pedra dessa muralha da China, ou se você é um grãozinho de areia que fez a argamassa para fixar essas pedras. Não importa. Importa o papel que você desempenha no conjunto para nós construirmos e darmos uma resposta à sociedade que necessita que essa CLT não seja apenas um monumento que nós admiramos tanto, mas que ele seja um instrumento para o dia a dia. Eu recebi um dia desses de um presidente da Ilera, que é uma associação ligada ao OIT, que a academia recentemente se associou, porque nós temos interesse em olhar também, não só para o direito do trabalho em si, mas também com as outras ciências com as quais nós dialogamos. Então, a Ilera tem esse papel de relações industriais mais, não é? E o presidente, um coreano, ele é reitor da Universidade da Coreia, me deu um presente lindo, maravilhoso. 2 xícaras de chá com bordas de ouro. E eu fiquei encantado com aquilo. Aí alguns colegas do escritório falaram, vamos tomar um chá. Eu falei, não, nós não podemos usar essa louça no dia a dia, temos que guardar no armário. A CLT tem que ser uma louça para usar no dia a dia. Nós não podemos ter uma louça para guardar no armário para a gente contemplar. A CLT tem que ser um instrumento do dia a dia. Não pode mais ser aquele instrumento que nós guardamos, não é? Porque está obsoleto, mas que não é útil. Não é? Tem coisas maravilhosas, tem que fazer as adaptações. Esse é o sentido, esse é o papel desse momento tão importante. Eu acredito que todos que estão aqui esperam encontrar caminhos e também contribuir para que a CLT seja um instrumento de efetividade dos direitos dos trabalhadores. É um papel tão importante que ela desempenha. Nós precisamos resgatar isso e dar esse papel de efetividade. Eu estou muito feliz de tê-los todos aqui. Quero saudar de maneira muito particular, como eu já falei, os queridos membros da academia, minhas confreiras que vieram nos prestigiar, os meus confrades que estão aqui, que confiaram em mim. Quero saudar os membros que coordenaram, me ajudaram a coordenar esse congresso, o Valdir Florindo, a Ione Frediani, que não está aqui por razões que todos entendem. Eu quero cumprimentar todos aqueles que aceitaram ser palestrante, ser conferencista, ser membro de um painel, os professores que vieram do Uruguai, vieram da Colômbia, vieram de Portugal, vieram da Itália, vieram da França, o professor Jamot está aqui na minha frente. Estou muito feliz todos estarem aqui para, junto com
advogados, juízes, desembargadores, membros do TST, ministros, para refletirmos sobre a CLT, não é? Essa sigla que tem um peso tão forte, tão expressiva para nós. Eu quero cumprimentar a Priscila novamente pela delicadeza de suas mãos, que fez com que aquelas cordas vibrassem de uma maneira tão mágica. Eu tenho a impressão que eram essas as minhas observações iniciais. Quero desejar boas-vindas a todos e quero agora me dirigir especialmente ao nosso conferencista, o ministro Carlos Alberto, que também é membro da academia. Nós temos muito orgulho, ministro, que Vossa Excelência ocupe o papel mais alto dentro da magistratura trabalhista como presidente do TST. Talvez o ministro Carlos Alberto seja o mais mineiro dos mineiros. Ele tem uma virtude da simplicidade, mas a grandiosidade da alma e uma cultura excepcional, como conhecimento de filosofia e teologia, e doutor em Direito, professor da universidade. Então, nós temos aqui um pensador do direito do trabalho. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite, deixado os seus afazeres, com tanta responsabilidade que desempenha em Brasília, para vir aqui nos honrar. Eu tenho a honra, então, de passar a palavra, Vossa Excelência, para a conferência de abertura. Bom dia a todos. Meu prezado acadêmico Nelson Manche, em cuja pessoa saúdo todos os integrantes dessa mesa, meus caros confrades e confrades da Academia Nacional de Direito do Trabalho, meus queridos desembargadores, juízes, advogados, integrantes do Ministério Público, estudantes, todos os amigos que nos honram aqui. Eu, hoje, essa honraria de abrir esse terceiro Congresso Internacional de Direito do Trabalho me obrigou a mudar de hábitos. Eu não sei se eu vou fazer mal, mas hoje eu vou ler o texto para evitar que as emoções me turvem, meu caro Manos. Efetivamente, nós temos como eixo de reflexão, por ocasião desse terceiro Congresso, a CLT. E eu aponto que, em outras oportunidades, ao tratar dos 70 anos da CLT, eu sempre parti de uma abordagem histórica, tentando reviver o momento social e político no qual a CLT foi gestada e inserida no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, eu me proponho a fazer uma inversão na forma de abordagem teórica, ou seja, pretendo trazer especificamente da CLT e do mundo de hoje, ou melhor, do Brasil atual, com suas conquistas e frustrações, com suas vitórias e desafios vinculados à esfera trabalhista. Minha intenção, portanto, é trazer de um país industrializado, com mercado consumidor desenvolvido, empresas brasileiras atuando na esfera global, mas, paradoxalmente, também de um país de extrema desigualdade social, de renitência no cumprimento da lei, celeiro de injustiça e de desigualdades. Uma comunidade política na qual predomina aquilo que Guilherme e Alberto Donel denominam de cidadania de baixa intensidade, situação na qual, a despeito da existência de direitos fundamentais, o Estado não desenvolve a capacidade de lhe dar eficácia social concreta em sua plenitude. Esse momento que vivemos, no meu entender, é fruto dessa contradição. Um dos grandes questionamentos lançados nesses 70 anos de existência do texto seletista é a afirmação corrente, quase despropositada, de que a CLT seria anacrônica, visto que é filha de um período ditatorial, fruto de um mundo antigo, de relações fordistas, um diploma legal que não se conformaria com as novas maneiras de produzir, calcada em uma visão econômica liberal. Abstraindo o momento histórico em que a CLT veio a lume, despindo-a do caráter ideológico vinculado aos governantes daquele momento, analisando apenas a sua aplicabilidade ao mundo de hoje,
as relações sociais e trabalhistas, e em especial as relações de trabalho vigentes, verificamos concretamente que o texto seletício é uma lei que tem profunda aceitação social e forte legitimidade político-jurídica, e que, em linhas gerais, disciplina de modo adequado o nosso sistema das relações de trabalho e de emprego. Eu vou ler algumas páginas e, no fundo, só vou dizer uma única coisa. A CLT continua atual, e, como atual, continua a ser um grande desafio a todos nós. É só isso que eu quero dizer. Em resumo, se as pessoas querem saber, porque eu acho que nós temos que adotar um processo de simplificação, não é isso, meu querido professor? De comunicação. A CLT bem se adaptou à mudança constitucional, especialmente a partir da Constituição Democrática de 1988. E esse é um dado básico. A CLT em relação à Constituição de 88. Os direitos nela existentes na Constituição de 88, na CLT, foram constitucionalizados e ampliados. Diversos dos seus princípios, explícitos e implícitos, ganharam fundamento constitucional e, por consequência, tiveram sua importância jurídica e social redimensionada. Somaram-se às suas regras outros direitos previstos na Constituição, ainda quando não direcionados exclusiva e diretamente ao campo das relações de trabalho. Essa sintonia entre as normas de regência das relações de trabalho e a Constituição Federal decorre, pelo menos em grande parte, no meu entender, do fato de que a CLT, a seu tempo, já trazia muito das concepções de justiça social e das ideias distributivistas que se concretizaram com maior força na Constituição Cidadã. Ora como princípios explícitos de sua gênese, ora como germes, sementes de normatividade jurídica que puderam florescer a partir da redemocratização com a Constituição de 88. Podemos dizer, portanto, que o novo pacto constitucional revitaliza a CLT, e o sugerido descompasso dessa norma com o mundo moderno, no que tange ao seu aspecto tutelar, existe tão somente em uma visão míope do que seja a justiça aplicável às relações de trabalho sob o prisma de contrato social. A questão central desse debate não pode prescindir do aspecto axiológico, do valor dos princípios que fundamentam a própria existência do direito do trabalho como uma vertente do direito social. E esse é um ponto, para mim, extremamente relevante, a questão axiológica. A escolha desses valores é uma opção político-institucional, mas que está incerta de forma expressa no próprio pacto constitucional, que já se encontrava latente no texto consolidado desde o princípio. Como dito, a nova Constituição, que sobreveio à CLT, ao contrário do que parcelas do discurso conservador querem fazer crer, aprofundou o valor do trabalho, o valor do ser humano, inclusive, especialmente, o papel do trabalhador. Por esse motivo, poder-se afirmar que a congruência entre a CLT e o arcabouço constitucional é hoje muito maior do que o existente à época da concepção do seu texto normativo original. A meu ver, a Constituição simplesmente revitalizou, não só deu foro de natureza constitucional, mas aprofundou todos os conceitos, todos os princípios da própria CLT. Ora, parece anacrônico, em verdade, a ideia de um Estado absenteísta, mero protetor da propriedade privada e do cumprimento dos contratos, fruto de um liberalismo meramente econômico exacerbado, que volta as costas para a exploração do ser humano dentro de um sistema social injusto, no qual a propriedade de qualquer natureza, a atividade econômica e o próprio direito se prestam apenas ao exercício de interesses individuais. Em última instância, afastando-se o princípio metajurídico da fraternidade, que deve servir também como fundamento normativo da construção de uma sociedade justa e solidária. Todas as vezes que eu me entro nesse campo, desse princípio metafísico, eu me lembro, tenho muito vivo a presença do ministro Carlos Aires, a insistir muito nesses direitos fundamentais, que ele costuma dizer, da quarta geração do direito da fraternidade, partindo até da Revolução Francesa, daqueles conceitos. A visão de um direito fraterno, muito próxima do ressaltado por Elísio Resta,
como inclusivo, no sentido de que seleciona direitos fundamentais e define o acesso universalmente compartilhado de bens inclusivos, também é uma das missões do direito do trabalho no contexto da realidade social brasileira. A Constituição, é verdade, reconheceu a propriedade privada, bem como considerou a livre iniciativa um dos fundamentos da ordem econômica. Então, nós temos diante de nós o disposto no artigo 170 da Constituição. A legitimidade dos direitos que decorre do Pacto Constitucional em relação à propriedade e ao livre exercício da atividade econômica capitalista, entretanto, tem como contraponto político de manutenção cofundadora de si própria o idêntico reconhecimento do valor do trabalho, da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais da segunda geração, tal como elencados no artigo 7º da Constituição. O retorno da ideia de um Estado ausente, isso, no meu entender, que é anacrônico, é fruto de uma interpretação teórica absolutamente equivocada. A conclusão a que se chega é de que a CLT, em sua espinha dorsal, em seus princípios, em seus valores, é plenamente compatível com o nosso mundo de hoje, especialmente no que se refere à visão de um Estado não inteiramente comprometido com o liberalismo econômico. Eu destaco esse aspecto. A CLT, ela não vai para o museu, ela não vai para o lixo, ela é um documento, como diria o nosso presidente, muito vivo e muito presente e muito atual. Óbvio, continua a ser um grande desafio para reflexões no que diz respeito às adaptações, aos ajustes que se fazem necessários. Eu digo isso no seu aspecto central de substituição da autonomia privada absolutamente livre pela intervenção do Estado em determinadas circunstâncias justificadas pela busca da fraternidade social, valendo-se do que hoje se costuma denominar delimitação contratual, ou ainda, de melhor forma, substituindo-a pela autonomia privada e coletiva simultaneamente autoimplicadas. Deve ser destacado que, de início, a CLT parecia um galho torto da árvore de um ordenamento jurídico liberal e civilista. Aí nós vamos um pouco à história e vamos ver quanto ao surgimento da CLT. Essa era a ideia que se tinha inicialmente da CLT. Mas tal ordenamento há muito foi reformulado, estando hoje muito mais próximo de outros tantos ramos do direito em que a delimitação institucional da autonomia privada é marcante e fundamental. Aquilo que antes a tornava uma espécie de pária entre os ramos do direito, agora representa, muito interessante isso, a evolução do próprio direito, sobretudo aqueles que trabalham com filosofia do direito, né? Valores e princípios, agora representa valores e princípios de vários outros subsistemas, como, por exemplo, as normas que regulamentam as relações de consumo, presentes esses princípios que estão imanentes, que animam, que informam a própria CLT. Também os contratos da área de saúde, ou até mesmo a intervenção estatal no campo do direito econômico, em que mesmo relações empresariais, relações que não estão envolvidas o trabalho, relações apenas entre empresários, devem também obedecer aos limites do interesse social, evitando condutas antiéticas, predatórias ou nocivas à ordem econômica. Mais ainda, pode-se dizer, o próprio direito civil reformou-se. As ideias econômico-liberais da autonomia contratual plena, quando a gente estudava, né, do Pacto Sunt Servanda, que já eram excepcionadas pelo direito do trabalho, agora são também dentro de um sistema geral do Código Civil, e o nosso novo Código Civil de 2002 mostra de forma muito evidente, com o seu contraponto de equidade e de intervenção de justiça distributiva, com a utilização corrente de figuras como a cláusula rebus sic stantibus, a boa-fé objetiva, a desconsideração da personalidade jurídica ou instituto de lesão, todas representando hipóteses em que a liberdade contratual ou a aplicação da vontade sofre a intervenção do Estado, sempre tendo como parâmetro o benefício da própria coletividade. Primeira conclusão a que se chega é de que a existência de um direito do trabalho em que prevalece a intervenção normativa contratual, especialmente nas relações
individuais é atual, está plenamente adequado aos valores constitucionais e ao nosso ordenamento jurídico considerado como um todo. O elemento fático essencial da diferença material entre o trabalhador e os detentores do meio de produção, que se apropria da mais-valia, está ainda presente. O equilíbrio maior, tão propalado pelos ultraliberais, não encontra amparo nos fatos, no mundo real, nem pelo senso comum, pelo empirismo, ou mesmo pelos elementos científicos decorrentes de dados estatísticos. Por outro lado, se de fato a Constituição de 88 auxiliou na revitalização do texto seletista, na medida em que, conforme já mencionado, diversos aspectos fundamentais do direito trabalhista foram devidamente constitucionalizados, é importante frisar que outros fatores igualmente contribuíram para o processo de modernização e atualização da CLT, um processo que realmente, no meu entender, não pode ter fim. Ao longo dos 70 anos da existência da CLT, diversas leis, oriundas de um processo legislativo, preocupado com o aperfeiçoamento do direito do trabalho, alteraram e acresceram direitos ao quadro normativo, apenas para avivar a memória. Eu cito a Lei 605, de 49, que regulou o descanso semanal remunerado, a Lei 4.090, de 62, que promoveu o 13º, e, por último, mais recentemente, a Lei 12.506, de 2011, que efetivou a garantia constitucional do aviso prévio proporcional. É bem verdade que nem toda a legislação extravagante voltou-se para a expansão e consolidação dos direitos trabalhistas. Nós vivemos, obviamente, no campo trabalhista, idas e vindas, fluxos e refluxos, e eu estou apenas fazendo relatos históricos nesse aspecto, quando eu digo que nem tudo foram direitos que foram acrescidos. Nós podemos também entender que houve direitos que foram alterados e direitos que até foram reduzidos. Em diversos momentos históricos nacionais, pode-se observar um momento de fluxo e refluxo entre produção normativa voltada para o alargamento do direito do trabalho e produção normativa voltada para a flexibilização, redução e eventual supressão de direitos e garantias trabalhistas. A primeira grande referência que eu faço é quanto à implementação do regime do FGTS, que substitui o sistema original de estabilidade preconizado no da CLT. Eu não estou discutindo vantagens e desvantagens, eu estou fazendo apenas uma radiografia. E, nesse aspecto, eu não posso, eu, pelo menos, eu acredito, nós não podemos deixar de reconhecer que a demissão, a dispensa dos trabalhadores, passou a ser uma prática simples e barata. Indiscutivelmente, essa é uma consequência objetiva. Assim quanto a atual utilização maciça da terceirização, em detrimento do vínculo empregatício seletista, circunstância que, no meu entender, viabiliza a precarização das condições de trabalho e das próprias garantias monetárias, vinculadas ao descumprimento das normas trabalhistas. Acerca da terceirização, nós todos bem o sabemos, a questão está posta no Congresso de forma muito incisiva nesses dias. O projeto de lei 4.330, eu não escondo aos senhores, nós já conversamos com deputados, senadores, até com representantes diretos do próprio governo. No nosso entender, não é indiscutível que houve um avanço nas reflexões, mas continuamos a ter grandes desafios. O TST, eu esclareço de forma explícita esse entendimento, o TST não tem posição formal e não pode ter, como órgão não tem, lógico. Mas há posições de ministros, e, às vezes, os ministros conflitam. Mas nós temos, se vocês querem saber o meu sentimento em relação à questão do PL 4.330, que, efetivamente, há duas questões extremamente complicadas, que é o problema da abrangência da terceirização, o que pode ser terceirizado, porque o projeto ele cria, de forma genérica, a terceirização, desde que haja especialização. O único critério é a especialização. Ele acaba com o conceito de atividade meia e atividade fim. Eu prefiro hoje não discutir atividade meia e atividade fim,
que eu acho que é um critério válido, mas não pode ser um critério único, porque hoje, como critério único, eu acho muito difícil. Eu acho que nós temos de evoluir. Mas estabelecer-se também a especialização como o critério, eu acho extremamente arriscado, no sentido de precarização das relações de trabalho. E eu coloco essa precarização não no ponto de vista individual, eu coloco essa precarização num outro sentido, porque, efetivamente, adotar-se o critério da Lei 4.330, no meu entender, a CLT sempre provoca debate, eu não estou dizendo que... Por isso, eu ouso assentar para os senhores. O que vai haver, ao longo do tempo, é um contínuo esvaziamento da representação sindical por parte dos empregados. Esse, para mim, é o maior risco do projeto de lei 4.330. Os eventuais recuos no sistema de proteção ao trabalhador e de garantias trabalhistas em geral não obscurecem, contudo, o fato central de que, ao longo da história da CLT, o direito do trabalho vem adquirindo paulatinamente uma importância central dentro do ordenamento jurídico como um todo, por meio, segundo penso, do contínuo aumento de eficácia de seu aperfeiçoamento. A própria aplicação concreta da CLT nesse contexto funciona como mecanismo de expansão e de consolidação de direitos e garantias trabalhistas. A ideia de aplicação do texto seletista pode ser compreendida, no meu entender, em uma dupla dimensão prática. Na primeira dimensão, trata-se de aplicação das regras seletistas no próprio mundo do trabalho, conforme implementadas e interpretadas por empregados e empregadores no dia a dia do trabalho real. É inegável que as experiências concretas de funcionamento do direito trabalhista serviram, nas 7 décadas desde a emergência da CLT, para pensar, moldar, melhorar e alterar o sistema trabalhista, tanto a partir do processo legislativo de mudança normativa, quanto a partir da própria interpretação dada ao sentido prático de incidência das normas de garantia ao trabalho. Em sua segunda dimensão, a aplicação concreta da CLT refere-se ao trabalho judicial e jurisprudencial dos juízes e dos tribunais vinculados à Justiça do Trabalho, bem como a atuação do Ministério Público do Trabalho e dos auditores fiscais do trabalho, que também eles são intérpretes da legislação trabalhista, porque a CLT é um livro que tem normas de natureza administrativa, nós todos bem o sabemos, não é isso? Lá também se estabelece processo, procedimentos e processo administrativo também. Em seu trabalho diário de aplicação da CLT às leis trabalhistas, os agentes envolvidos no processo judicial têm contribuído imensamente para a definição do sentido do texto seletista. Nos espaços lacunosos da lei, nos momentos de mutação legal e constitucional, nas hipóteses em que a interpretação literal do texto da lei não mais corresponde às condições concretas de vida da comunidade política, aí entra a jurisprudência dos tribunais trabalhistas, que é o mecanismo por meio do qual se procura aperfeiçoar e redimensionar o próprio sentido prático da CLT e do direito trabalhista como um todo. Nessa segunda dimensão, exatamente da atuação dos tribunais, é preciso ressaltar o papel fundamental exercido pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, especialmente através das suas súmulas e suas orientações jurisprudenciais, sem se esquecer da atuação dos juízes de primeiro e segundo grau, que exerce um papel igualmente fundamental, no sentido de trazer, no âmbito do processo judicial, as questões e problemas específicos que correspondem, em determinado momento histórico, à distância real existente entre o contexto socioeconômico do trabalho e o sistema normativo trabalhista. Eu faço uma observação a esse respeito. Eu continuo a acreditar que os grandes juízes são os juízes de primeiro grau. Eles é que trazem o fato, vivem o fato e sentem o fato. E jogam os fatos dentro do processo. Nós, ministro do TST, nós normalmente cuidamos do aspecto do direito. E aí eu faço 2 observações. Nós estamos com um projeto de lei originário do TST em discussão
no presente momento, no Senado, em que nós alteramos a regulamentação sobre recurso trabalhista. Ele já passou pela Câmara dos Deputados. A grande inovação desse projeto de lei, se os senhores querem saber, é nós tentarmos fazer com que os tribunais funcionem em termos, eu diria uma expressão, em termos de uma visão corporativa e institucional. Os tribunais buscassem a uniformização da jurisprudência. Isso, para nós, é de extrema importância, que os tribunais fossem o início de uniformização de jurisprudência, porque eles, vivendo essa realidade próximo, eles consolidassem, para evitar que nós, de um mesmo tribunal, nós tivéssemos várias interpretações, e, como diria o nosso querido sempre amigo e professor Manos, os senhores fossem multiplicadores de recursos dentro do TST, e nós, distante dos fatos, tivéssemos dificuldade em uniformizar a jurisprudência, que tem características próprias, respeitando os vários regionais. Esse é um aspecto que preside o projeto de lei, que já passou na Câmara dos Deputados, teve redação final, está no Senado, e nós esperamos que, até o final do ano, ele caminhe nesse sentido. E a segunda observação que eu quero fazer, e eu faço assim com muita lealdade perante os meus colegas ministros, porque o TST, nós temos um número muito grande de processos e temos um grande dilema, o problema da qualidade, o problema da quantidade. Nós temos que dar respostas, e não podemos perder a qualidade. Então, às vezes, nós uniformizamos jurisprudência através de OJ e através de súmula. E eu não vou dizer a vocês que, às vezes, as nossas uniformizações foram sempre as melhores. Isso eu não vou admitir, porque eu provo com o fato. Às vezes nós uniformizamos, às vezes nós recuamos nessa uniformização. O que eu acho, e aí vai uma reflexão, uma mera ponderação, o que nós gostaríamos de dizer à comunidade jurídica, e eu o faço na condição circunstancial de ser presidente do Tribunal Superior do Trabalho, é que todas as vezes em que vier um encaminhamento no sentido de uniformização de jurisprudência, os senhores que advogam, os senhores que são empresários, os senhores que são trabalhadores, os senhores que são professores, se aproximem do TST, levem as reflexões para que o nosso quadro de conhecimento da realidade seja o mais amplo possível, para a gente, à medida do possível, tentar fazer essa consolidação da forma mais ajustada à nossa realidade e aos nossos desafios. Logo, tanto a aplicação da CLT por empregados e empregadores em suas relações diárias de trabalho, bem como a interpretação dada a seu texto pela Justiça do Trabalho, tem contribuído, nesses 70 anos da história, para a consolidação e afirmação da CLT como norma central e primordial do sistema brasileiro de garantias e direitos fundamentais. A história e a realidade do texto seletista, contudo, não estão, e por último, já caminho para a minha última reflexão, não estão vinculadas aos direitos e garantias individuais ligados ao trabalho, mas também ao sistema sindical e de negociação coletiva, originalmente definido e estabelecido na concepção da CLT, na época Vargas, né? Especificamente em relação ao sistema sindical e à negociação coletiva, talvez o aspecto normativo mais frágil e questionável do ponto de vista político do texto seletista, é preciso ter em mente que a Constituição Federal ampliou a representatividade do trabalhador na negociação coletiva, à medida que concedeu legitimidade negocial exclusivamente às entidades sindicais, especialmente às entidades sindicais de base. Tanto que, no meu entender, restou superado o artigo 617, que admitia a negociação coletiva com grupo de trabalhadores não organizados em sindicatos. Hoje, para a negociação, tem que estar presente o sindicato. A legitimidade sindical da negociação coletiva, no meu entender, é exclusiva.
E, além disso, nas hipóteses em que a Constituição assegura a possibilidade de flexibilização de direitos trabalhistas, como problema de redução temporária de salário, ou licenciamento de jornada, em de reservamento, a prerrogativa, se nós bem lermos o texto constitucional, fica sempre restrita à concordância dos sindicatos pela via de negociação coletiva. Ou seja, compele-se o empregador, que tem interesse em um ajuste específico, a negociar com o sindicato para obter soluções satisfatórias que contemplem os interesses do capital e do trabalho. A Constituição de 88 fortaleceu a representatividade e o poder de barganha dos sindicatos. Não se pode ignorar, porém, que, em muitos casos concretos, houve uma certa dificuldade de expansão desse aspecto de negociação coletiva, por conta dos fatores econômicos, sociais e políticos vinculados a um momento histórico específico. Nós sabemos que essa questão de fragilização dos sindicatos e, efetivamente, os sindicatos terem importância, depende muito do momento econômico em que nós vivemos. A importância da negociação coletiva em vista da justiça e da solidariedade sociais é a de que se estabeleça um diálogo aberto entre trabalhadores e empregadores, por meio do qual se consigam acertos normativos de caráter sólido e permanente para garantir a harmonia nas relações de trabalho. A negociação coletiva, dessa forma, atua como mecanismo apto a possibilitar a efetivação concreta e regular de suas adequações às relações de trabalho. E eu friso que, em face da Emenda Constitucional 45, não foi implementada, nem institucional, nem normativamente, nenhuma restrição à negociação coletiva. Houve restrição apenas aos dissídios coletivos, ou seja, a possibilidade de intervenção judiciária e estatal na negociação coletiva. Esse aspecto, para mim, é de extrema relevância. Nós temos de nos reeducar na negociação coletiva. As limitações impostas, sobretudo, pela Emenda 45, referem-se a dissídio coletivo, ou seja, a atuação do Estado no conflito coletivo. Isso porque, à luz da moldura constitucional, a negociação coletiva corresponde à normalidade, e o dissídio coletivo é a exceção, ou seja, uma possibilidade que somente deve ser utilizada em situações excepcionais. É evidente, contudo, que o papel constitucional granjeado da negociação coletiva somente pode efetivamente se concretizar na realidade social se os sindicatos forem sólidos, estáveis e, de fato, representativos de suas respectivas categorias econômicas e profissionais. Sem um sistema sindical representativo e legítimo, a própria negociação coletiva ela torna-se vazia e anacrônica. Deve-se reconhecer, sob esse prisma, que o quadro do sistema sindical do Brasil é extremamente variado. Nós temos sindicatos com grande representatividade, justa legitimidade, e amadurecidos, e outros também que funcionam, obviamente, nós todos temos notícia, de forma meramente cartorial. Outra questão preocupante, a atual existência de uma espécie de, eu diria, hibridização do nosso sistema sindical. Temos um ordenamento trabalhista que assegura a unicidade sindical a partir de normas legais que definem, grosso modo, que cada categoria profissional deve ser representada por um único sindicato em cada base territorial específica. E é o último ponto para o qual eu pediria a atenção dos senhores, essa questão da unicidade sindical. Mas, ao mesmo tempo, como esse arcabouço constitucional da unicidade parece não estar adequado à realidade, pode-se observar uma proliferação de sindicatos, que se estabelece através de quê? De categorias diferenciadas. Então, grande variedade, que aí eu não sei nem o sentido último dessa unicidade sindical. A realidade é essa. Então, o ideal, não sei, no meu entender, seria que se intensificasse os debates e discussões a respeito da possibilidade de se pôr fim à unicidade sindical, inclusive em respeito às recomendações da OIT. Agora, não basta, no meu entender, apenas estabelecer a pluralidade sindical e
em detrimento da unicidade. A mudança deve ser necessariamente acompanhada por uma regulamentação clara, como as que existem nos países onde há pluralidade sindical, sobre como definir e delimitar qual sindicato é o mais representativo em relação a determinada categoria, e que, portanto, deve atuar nas negociações coletivas. Ou até mesmo preconizar, se nós podemos, tem uma hipótese, eu acho viável, nós podemos preconizar a atuação conjunta de vários sindicatos, dotados de legitimidade representativa. Ainda se pode acrescer a discussão a questão relativa à sustentação econômica e financeira dos sindicatos. Na Constituição, procurou-se disciplinar as várias formas de custeio do sistema sindical, mas eu acho que o ideal seria que a atual contribuição sindical, que é compulsoriamente imposta, fosse substituída pela melhor regulamentação do Instituto Constitucional da Contribuição Confederativa. É uma ideia que eu lanço mostrando que a CLT continua atual e a desafiar a nossa reflexão. Em face de uma eventual reforma constitucional, a contribuição confederativa poderia tornar-se de caráter compulsório, dependendo de aprovação pela Assembleia da categoria, e substituiria integralmente a contribuição sindical, com um mecanismo de financiamento econômico-financeiro do sistema sindical. São essas questões que eu resolvi trazer para a nossa reflexão, nessa abertura desse congresso. Era longe de mim a ideia de esgotar temas, esgotar debate, e são meras reflexões, senhor presidente, dos sucessos obtidos pela incidência das normas trabalhistas sobre essa realidade de empregado e empregador, e, ao mesmo tempo, uma contínua busca e aceitação dos desafios que as normas trabalhistas nos põem, porquanto nada mais dinâmico que a relação decorrente da relação de trabalho. É inegável, e isso é importante se fixar, a importância histórica, atual e futura da CLT para a consolidação e desenvolvimento do direito do trabalho, em fato, seu papel constitucional. Isso independe do momento político que nós estejamos a viver ou vamos viver. Não só a CLT insere-se no atual contexto constitucional, mas também seu sentido e sua interpretação são readaptados pela prática concreta do uso e da incidência do texto seletista. Porque eu sempre observo que a lei ela não pode se impor-se ao fato. O fato é que a lei tem que se ajustar aos fatos. E, quando o fato é forte, a lei acaba se adaptando aos próprios fatos. E a CLT tem que ter exatamente esse dinamismo e essa sensibilidade para se ajustar. Sua importância, portanto, não é apenas histórica e atual, mas, igualmente, projeta-se no futuro do direito do trabalho brasileiro. Sua história não é marcada apenas por sucesso, mas também por recuos e injustiças perpetuadas em determinados momentos históricos específicos. Mas, ainda assim, é a história do nosso direito do trabalho e da luta pela consolidação e pelo aperfeiçoamento dos direitos e garantias sociais e trabalhistas. E eu, por último, cito a palavra de Hannah Arendt, para quem toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história, pelas dores e alegrias da CLT e pelos desafios que a CLT nos lança. Muito obrigado.